Bom dia! Bom dia, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma live. Bem-vindos a uma live. Estamos aqui mais uma quarta-feira para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, Tamires. Bom dia, os meninos que estão chegando aí agora. Toda quarta-feira eu tenho feito essa live, trazendo alguns assuntos, né, voltados para a espiritualidade, né, pra gente... A palavra de Deus fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Fátima, bom dia. Então, o conhecimento ele liberta. Uma forma de trabalhar a libertação é através do conhecimento. E eu, Késia, busquei a minha libertação com conhecimento. Karine, bom dia. Então, nós precisamos sim estudar. Nós precisamos sim conhecer. Porque é através do conhecimento que a gente vai conhecendo a verdade. E a verdade, ela liberta. Então, hoje, um dos meus propósitos aqui na rede social é levar essa libertação para as pessoas através do conhecimento, através da verdade. Então, tudo aquilo que eu aprendo, eu transbordo, né? Porque levar a verdade ela liberta. Métis, bom dia. E hoje a gente vai continuar na leitura do nosso livro, Batalha Espiritual. Nas últimas 3 lives a gente falou sobre o campo de batalha indivíduo. Então, dentro do campo de batalha, na batalha espiritual indivíduo, nós temos alma, corpo e espírito. A última live a gente falou da batalha espiritual no campo do indivíduo, na dimensão corpo. Foi onde eu lancei o desafio para vocês, a gente começar a fazer as atividades físicas, da gente começar a correr, né? Tirar foto, eu tirei foto e pesei, tá, gente? Porque quando a gente mede, a gente consegue ali realmente ver, né? Controlar ali, mensurar os resultados. E baixei o aplicativo Strava, então eu tô registrando no aplicativo os dias da corrida, das caminhadas. Tirei a foto do meu corpo, gerenciar isso, Métis. Tirei a foto do meu corpo, pesei, anotei meu peso e tamo indo, tá fluindo, glória a Deus. E tem gente que passa muito tempo sem me ver. A cliente ontem no salão me olhou e falou assim: já emagreceu? Eu olhei pra ela e falei: que bom, nem falei nada, né? Eu falei: tá, se ela falou que eu emagreci, então tá bom, né? Quem sou eu pra falar que não? Ai, Jane, bom dia. Então, o inimigo não vai nos vencer no nosso corpo. Não vai nos vencer. Só da gente... Você viu, Métis? Eu recebo, amém. Só da gente mudar a nossa mentalidade, o nosso posicionamento, as pessoas já começam a enxergar a gente diferente. Presta atenção. É isso. Então, continuando nossos campos de batalha, o segundo campo de batalha, depois do indivíduo, em nós, nessas 3 dimensões, corpo, alma e espírito, nós temos o campo de batalha, a igreja. O outro campo de batalha que o inimigo, ele tenta atuar, ele tenta e acaba conseguindo, né? São a igreja, o corpo de Cristo, trazendo divisão, separação, contenda, confusão, né? Então, nós temos que ficar atenta. Então, outra batalha, outro campo de batalha, onde a guerra é travada, é na igreja. Então, nós temos que estar muito atentas, né? Dentro da comunidade, dentro da igreja. Você começa a ver ali o inimigo agindo, as próprias pessoas dentro da igreja, elas com as outras, elas invejam o ministério da outra,
né? Então, assim, elas vão fazer as coisas teoricamente para Jesus, mas quem quer aparecer são elas. Exemplos, né, gente? Eu não tenho uma vivência muito grande, assim, dentro da igreja. Por exemplo, eu faço parte da equipe de liturgia da igreja aqui do meu bairro, né? Sempre que eu consigo, eu vou nos grupos de oração, que na verdade tem um tempo que eu tô em falta de ir, porque o grupo de oração que eu gosto de ir é no sábado. E geralmente final de semana ou eu tô viajando, ou eu tô numa imersão, ou eu trabalho no salão até tarde. Então eu tô em falta, sentindo falta de ir nos grupos de oração. E tô na equipe de liturgia. Então, assim, por causa do meu estilo de vida, hoje eu não consigo ter uma vivência, vamos dizer ali assim, assumindo um cargo de responsabilidade dentro da igreja, vamos dizer assim, né? Mas o que eu posso pra estar sendo inserida ali dentro, eu vou. Então, igual teve missão dos jovens aqui no bairro, eu fui, tô inserida. Precisou de fazer alguma coisa ali pra ajudar na organização, eu falo com as meninas, podem me chamar. Então, sempre que aparece um chamado, eu vou, né? Mas eu não tô mesmo, assim, por exemplo, na organização da comunidade, né? Então, tem aquela vivência direto ali dentro ainda, né? Eu estou sendo inserida aos poucos, né? Até por causa da minha disponibilidade de agenda. Então, eu sempre tô indo. Mas a gente vê o tanto, igual Médici falou, o evangélico de hoje falou isso. O evangelho de hoje falou isso, do julgamento dentro da igreja. Então, existe muito julgamento dentro da própria igreja. Então, bom dia, Ló. Então, a igreja... gente, vamos compartilhar essa live, né? Porque o Instagram não tá entregando, não. Pelo amor de Deus, manda lá no grupo do livro Uma Vida com Propósito, Médici ou Ló. Me ajuda aí. E deixa eu compartilhar aqui com uma galera. Que nós temos que ficar atentos, né? Então, existe esse campo de batalha. Vocês me ajudam a compartilhar aí? Compartilhei com algumas pessoas aqui. Então, o que acontece? Existe essa batalha dentro da igreja. Tem um livro que eu ganhei, que eu comecei a ler e não terminei, gente. Esse livro é de uma pastora aqui de Itabira. Ela é até mãe de um colega, ela é mãe de um rapaz que eu estudei com ele na faculdade. E eu fui num seminário que ela deu aqui em Itabira, aonde fala, e ela escreveu um livro. Ela escreveu um livro que é Jezabel, Rainha das Trevas. Ela escreveu um livro falando desse demônio. Esse demônio, esse espírito maligno de Jezabel, um dos lugares que ele mais ama atuar é dentro das igrejas, que é um espírito maligno, é um demônio, né? Fala aqui, né, a história. Ele tem esse nome feminino, mas o espírito de Jezabel, ele pode atuar em homens, mulheres, qualquer pessoa, porque espírito não tem sexo, né? Espírito é espírito. Mas por que ele ganhou esse nome? Porque Jezabel foi uma mulher, né? Fala dela na Bíblia, né? Uma mulher na Bíblia que atuou com o espírito, com esse espírito. Então essa mulher foi tão perversa, esse espírito maligno atuou tanto nela, em Jezabel, que o espírito ganhou o nome dela, vamos dizer assim, espírito de Jezabel. E um dos lugares que o espírito de Jezabel mais atua é dentro da igreja. Depois a gente pode ler juntos também este livro aqui do espírito de Jezabel. E uma das características do espírito de Jezabel é um espírito que não respeita a autoridade.
Então não é só dentro das igrejas. Você vai achar dentro das empresas, dentro da sociedade, dentro da comunidade. Mas dentro das igrejas é muito grande. Porque o espírito de Jezabel, ele não respeita a autoridade. É difícil de respeitar a autoridade. Ele vem para destruir mesmo. Deixa eu ver se eu consigo ler um pouquinho aqui para vocês. Quem era Jezabel? Seu nome tem origem fenícia e significa descasada. Descasada. Então é um espírito que atua em separação. Era mulher de personalidade envolvente, manipuladora, controladora, levava à perversão sexual e era idólatra. Ela não valorizava o casamento, não se submetia a ninguém, porém exigia submissão de todos. Aprendeu a arte do engano com o pai, tinha tendências ao assassinato, era influenciadora dos filhos. Não era uma mulher comum, sua presença era intimidante. Nela havia uma força predominante. A rainha Jezabel tinha personalidade forte, além de seu fanatismo religioso. Ela era impulsiva e violenta. Sua principal exigência era que seus deuses tivessem o mesmo direito do Deus de Israel perante ao povo. Jezabel começou a perseguir os profetas do Senhor e mandou matar todos aqueles que se pusessem contra as suas práticas idólatras. Isso a gente vai ver lá em 1 Reis. Ela teve 3 filhos com o rei de Israel, Acasias, Jorão e Atalia, e os instruiu de acordo com as suas práticas. Atalia, por exemplo, levou seus costumes reprováveis para Judá, quando se casou com o Jeorão, filho de Josafá, segundo a Reis. Nos dias de hoje, Jezabel seria muito conhecida nas redes sociais. Seria uma influenciadora, teria muitas curtidas, muitos seguidores, seria muito admirável, com certeza seria idolatrada. Acabe era filho do rei Omri, e embora pudesse ser considerado um governante competente e um guerreiro hábil, a sua marca acabou sendo deslealdade perante ao Senhor. Deslealdade perante ao devido à submissão e à complacência relacionadas ao paganismo tirano de sua esposa, que sua esposa Jezabel promoveu durante o período de seu reinado sobre as terras de Israel. 1 Reis também. Acabe teve criação judaica, mas a rainha, vinda da família fenícia, continuou a adorar seus deuses falsos, mesmo após o casamento, e fez com que seu marido erguesse um templo para Baal, em Samaria, além de construir um poste sagrado para Azerá, cujos rituais implicavam em atos absolutamente imorais. O principal opositor de Jezabel foi o profeta Elias, que desafiou os sacerdotes pagãos e conseguiu apaziguar a ira de Deus sobre o povo israelita, mostrando que viria sobre eles uma punição severa, se não se atentassem para evitar e repudiar a adoração pagã. Acabe foi repreendido por causa da sua passividade. Era um líder que evitava confrontos, não assumia suas falhas e era capaz de comprometer toda missão futura para obter paz no presente. Acabe já era ministrado pelo mal e, ao se casar com Jezabel, só afirmou o que realmente era: um rei desobediente que afrontava o Deus de Israel. Tá? Jezabel no Novo Testamento. O nome Jezabel aparece em Apocalipse, na carta à igreja de Tiatira. Apocalipse 2:20 fala: mas tenho contra ti que tolera a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. A designação a mulher Jezabel refere-se a certa pessoa auto-intitulada profetisa, que ensinava e promovia a imoralidade e a idolatria, dos 2 mais importantes costumes do paganismo na Ásia Menor. Não se sabe exatamente se tal designação se referiria a uma pessoa específica ou a um grupo de pessoas dentro daquela igreja que induzia os cristãos a práticas pecaminosas.
como uma forma de religião. Seja como for, o uso do nome Jezabel, nesse contexto, parece indicar que esse nome se tornou um símbolo de apostasia. Então, esse espírito maligno de Jezebel é um dos espíritos que atua muito dentro da igreja. Sabe? Então ela conta que um sonho que uma pessoa teve e a interpretação desse sonho. E o que ela conta, né, uma história da igreja evangélica, né? Que aconteceu com 2 pastores, aonde um espírito de Jezebel teve tanta liberdade dentro dessa igreja que o pastor acabou traindo a pastora, né? Então vem uma mulher, nesse caso representado por mulher, mas igual ele falou, o espírito pode atuar tanto em homem quanto em mulher. Então olha o que o espírito de Jezebel faz dentro das igrejas. Ele também atua com a perversidade sexual, com a imoralidade. Aí você vê casos de padres que assediou criança, padre que fez não sei o que. Aí você vê a história de pastor que assediou, que molestou criança. Você vê a história de pastor que traiu a pastora. Você vê a história de padre de pastor que virou homossexual. Aí você vê não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí isso é o inimigo agindo dentro das igrejas. Existe esse nível. Então existe o nível da assembleia, de julgamento, de inveja, de intriga, de briguinha, da própria igreja julgando a própria igreja, os próprios membros da igreja julgam os próprios membros da igreja. E existe esses espíritos que vão, demoníacos, que vão tentando destruir os líderes espirituais. Eles tentam destruir os líderes espirituais. Então, nós temos que ficar atento a isso. Outra batalha é aquela que se trava contra a igreja. Não podemos negar a existência na sociedade de forças que agem com um certo espírito hostil em relação à igreja. Todas essas coisas manifestam a obra do príncipe deste mundo e do mistério da iniquidade em nossos dias. Por que a igreja é um dos alvos preferidos de Satanás? Em primeiro lugar, porque foi fundada por Jesus Cristo. Sua origem é santa e por isso as trevas tentam derrubá-la de todos os modos. Ela é o lugar onde estão salvos os que não desejam mais viver nas trevas. Ela é necessária para a nossa salvação. Então, a igreja ela é um alvo gigantesco de Satanás. Porque primeiro que ela foi fundada, a igreja primitiva desde a época de Jesus, é algo que vem de Jesus. E outra, então, segundo, é o lugar onde, né, os salvos querem estar. É o lugar, a igreja é o lugar onde aqueles que não querem viver nas trevas mais. Então, você acha que o inimigo vai deixar passar barato? Existe um confronto, uma batalha espiritual, um campo de batalha gigante dentro das igrejas, com o inimigo querendo dividir, destruir as igrejas. Corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Então ele afronta as trevas. É por isso que quando a gente está nesse processo de conversão, aonde você está saindo, bom dia, meu amor. Quando você está saindo das trevas, do caminho das trevas e indo para a luz, a gente passa por um confronto espiritual, por uma batalha espiritual. Porque o inimigo ele vai confrontar. Aquele que já está nas trevas não é confrontado, mas aquele que quer sair das trevas e vir para a luz, em algum momento, ele vai ser confrontado. Até você passar dessa fase do confronto, dessa batalha. E quando você permanece firme em Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, não tem inimigo que vem te confrontar. Porque você está com uma maturidade espiritual tão grande que você já conhece o cheiro do inimigo de longe. Você já conhece o cheiro dele de longe. Então, você já corta o mal pela raiz. Acabou. Então, gente, Cristo amou, lá em Efésios 5:25 fala, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Jesus se entregou pela igreja, Jesus amou pela igreja.
Então ela é alvo de Satanás, para Satanás destruir aquilo que Cristo ama, que é a igreja. Satanás tenta desacreditar a igreja, tornando-a desnecessária. Nós vivemos pós-pandemia algo muito explícito sobre isso. Muitas pessoas falam que elas não precisam de igreja, igreja que eu falo, de estar em comunhão. Claro que nós somos a igreja, a gente entende que nós somos a igreja. Nós somos uma igreja viva. Mas está no livro Uma Vida com Propósito, tem um dos capítulos que fala sobre isso. Sobre voltar aí à igreja, estar em comunidade, viver em comunhão com a igreja, né? Então Satanás tenta desacreditar a igreja, tornando-a desnecessária. Há algum tempo, em uma viagem à Europa, passei por uma praça e algumas pessoas se aproximaram para falar de Jesus. Então lhes perguntei de que grupo elas eram e me responderam: nós não somos de igreja nenhuma. Insisti na pergunta e a resposta não se alterou. Nós só temos Jesus e a palavra de Deus. Então comecei a mostrar-lhe na Bíblia todas as passagens que revelavam a importância da igreja. Elas então perguntaram o que eu fazia e quando descobriram que eu era padre, disseram: poxa, tanta gente a quem pregar a palavra de Deus e tínhamos de topar logo com o padre. Satanás tem enganado muitos dizendo: só basta ter Jesus. Claro, gente, Jesus é tudo. Mas ninguém pode ter também Jesus se não tem a igreja, porque é o corpo de Cristo. É onde a gente é sustentado. Mas ninguém pode ter Jesus se não tem na igreja. Quando fez o chamado a Pedro, Jesus disse: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E em Atos dos Apóstolos, no primeiro livro da história da igreja, lemos que todos aqueles que aceitavam Jesus e recebiam o Espírito Santo passavam a fazer parte da igreja. Atos 2, 41, 47. Portanto, a igreja é necessária para a nossa salvação. É ela que nos protege contra as portas do inferno. E lá em Mateus 16, 18 fala: e a potência da morte não terá força contra ela. Então nós estamos juntos, nós estamos fortificados dentro da igreja, né? O Papa João Paulo II, na Conferência do Cairo, combateu com coragem o aborto, condenando como pecado. Os jornais, a rádio, a televisão tentaram diminuir a palavra do Papa. Mas ainda assim, por meio do documento do Cairo, o Vaticano conseguiu impedir que a vida fosse destruída. Os Estados Unidos, a maior potência da Terra, tiveram de se dobrar ao Vaticano, o menor estado do mundo, com apenas 1.000 habitantes. Um estado que não tem exército, mas tem o poder de Deus. Nesse espírito de ataque à igreja, o maligno procura atingir aqueles que têm a responsabilidade de pastorear o povo de Deus. Os papas, os bispos, sacerdotes, os pastores. Nunca foram feitos tanto ataques aos líderes espirituais. O inimigo tenta desmoralizar os consagrados do Senhor, com calúnia, desconfiança e levar todo o rebanho a uma rebeldia, pois o demônio sabe que uma igreja desunida não pode subsistir. Bom dia, Gleice. Então o inimigo sabe que uma igreja desunida é o que ele quer. Então ele ataca os líderes espirituais. É por isso que nós temos que orar pelos líderes espirituais. Ore pelo seu pastor, pastora. Ore pelos nossos padres. Gente, o inimigo odeia os padres. Odeia. Eu vi um vídeo de uma mulher falando, né, pedindo oração para os padres, porque falou assim: o inimigo, Satanás, odeia os padres. Porque são pessoas que vivem em castidade. São pessoas que buscam... a vida deles é a oração. É Cristo. Eles vivem para o serviço da igreja. Então Satanás odeia eles. Então nós temos que orar pelos nossos líderes espirituais, porque eles são atacados, né? Então o inimigo vai tentar desmoralizar. E aqueles que, se tiver uma brechazinha,
acabam caindo na armadilha do inimigo. Nós temos que tomar cuidado quando surge uma calúnia de algum líder espiritual. Não para de fofocar. Você viu o que o padre fulano que aconteceu? Você viu o pastor da igreja tal? Você viu? Gente, na hora que aparecer uma calúnia de algum líder espiritual, eu convido vocês cristãos que me seguem aqui a orar por essa pessoa. Em vez de julgar e espalhar fofoca, ore pela vida daquela pessoa, porque ela está sob o jugo do inimigo. Ok? O grande chamado do Senhor em nossos dias, reforçado nas aparições de Nossa Senhora nos últimos 2 séculos, era para que tenhamos um amor todo especial pelos líderes espirituais, né? Falando dentro da Igreja Católica, os papas, os bispos, padres, né? E de modo particular por aqueles padres que dirigem a sua paróquia. Então, nós somos católicos, orem pelo padre da sua paróquia. Às vezes a gente tem mania de criticar. Eu já me peguei criticando o padre. Nossa, mas aquele padre, ele podia sorrir mais, né? Nossa, aquele padre não é tão carismático. Nossa, aquele padre não sei o quê. Peço perdão na hora. Qualquer pensamento que vem de crítica. E começo a orar. Começo a orar por aquele padre. O padre de sua paróquia não precisa ser carismático. Ele é um escolhido do Senhor. E se orar por ele e não estiver no meio daqueles que o criticam, Deus reconhecerá isso. Então, se você está num grupinho que está criticando o seu líder espiritual, seu padre, seu pastor, não fica ali perto. Não entra nesse joguinho. É a armadilha de Satanás para destruir a igreja, para afastar a igreja. Todos os dias rezemos pela igreja, pela santificação do clero, para que Deus desperte vocações santas. Estamos precisando de oradores repletos do Espírito Santo. Então, que nós possamos ser os oradores repletos de Espírito Santo. Intercessores também da igreja. O outro meio de ataque de Satanás consiste em nos levar a duvidar das doutrinas da igreja, né? Então nós temos que tomar cuidado também, tudo aquilo que te faz duvidar da doutrina da igreja. É pedir o Espírito Santo para te revelar. Então sempre que bate alguma dúvida no meu coração, eu peço o Espírito Santo, me revele. Testifica no meu coração, me explique isso aqui, revele isso aqui para mim, né? Então nós temos que tomar cuidado com essa história de que a gente não precisa mais ir para a igreja. Porque dentro de casa, nós precisamos buscar sim a Deus e encontrar Jesus e sermos ativados. Eu, Kézia, um dos lugares que eu fui mais ativado na pandemia foi dentro de casa, que a igreja estava fechada. Com igrejas fechadas, eu, Kézia, fui avivada dentro de casa. Mas depois, o avivamento foi tanto que eu senti o desejo de estar na igreja. Eu não pensei, eu não preciso mais da igreja, porque agora eu encontrei Jesus e agora eu conecto com ele dentro de casa. Eu continuo, mas eu senti mais vontade ainda de voltar para a igreja. Então, quando você encontrar um grupo de pessoas que fala que não precisa de ir para a igreja, você fala com eles. Sim, gente. Gente, a igreja é um lugar santo, um lugar de oração. É um lugar onde o Espírito Santo também habita, é um lugar consagrado a Deus. Você acha que o inimigo quer que você esteja naquela presença de unção? Não. Aí ele fala com você que não precisa de ir. Ele quer te ver longe. Ixi, minha internet tá ruim aqui. Foi pro quarto. Voltei. Então, o ir à igreja também envolve isso de estar num lugar de unção, de poder de Deus, de ter experiências e um lugar sagrado e ainda ter a convivência em comunidade. Porque viver dentro de casa sem ninguém te perturbando, sem ninguém te confrontando é muito bom.
Mas vai para a igreja, vai pegar um ministério, vai começar a fazer parte de alguma equipe, vai começar a conviver, você vai começar a ver. Deus vai começar a te testar ali, ó. Você vai ser treinado naquele ambiente, né? Então, gente, o príncipe das trevas deseja estabelecer o caos espiritual pela confusão das doutrinas, com aparência cristã. Mas a igreja guiada pelo Espírito Santo persevera na doutrina dos apóstolos. Não se deixa levar pelo sabor de novidades. Isso aqui é muito sério também. Então, confusão de doutrinas cristãs. Quantas seitas que aparecem? Quantas seitas aparecem e as pessoas ficam confusas? E elas acham que acessar o mundo espiritual tá tudo certo. Só que muitas não são cristãs. Então acaba indo para esses grupos, essas seitas que acessam o mundo espiritual de forma ilegal, que não é através do nome de Jesus Cristo. E isso abre legalidade para espíritos impuros entrar dentro da sua vida e começar a destruir tudo. Então é uma estratégia do inimigo trazer esse tanto de confusão de doutrinas que aparentemente são cristãs, mas que não são cristãs. E as pessoas acabam indo, né, como se diz, pelo sabor da novidade, de conhecer algo novo, e elas acabam caindo em algo que vai levar à destruição delas. Porque a gente sabe, a gente conhece quem está sendo movida pelo Espírito Santo e quem não está. Amém? Eu conheço uma pessoa aqui da live que me contou sobre uma pessoa que ela conhece, que faz parte de uma seita, que trabalha espiritualidade para conectar suas energias, acessar o mundo espiritual e não sei o que, e faz um ritual doido lá. E aí, como que você vai buscar espiritualidade, conectar com você mesmo, o seu feminino e meu primo disse que a verdadeira religião é dominar os espíritos imundos. Ele é da Ubanda, essa é a verdade dele. Então nós temos que tomar cuidado, tá? Por toda essa confusão. Se aquilo vem do Espírito Santo, vem de Jesus Cristo, nós conhecemos a verdadeira igreja, né? E aí a gente vê que o inimigo, ele engana as pessoas. Como que a pessoa tá num lugar que fala que é a melhor religião possível, que é a melhor seita possível, mas ela só briga, ela só causa confusão, separação, desunião, contenda, fofoca. Nossa, tá quase o Satanás em pessoa. Aí ela tem coragem de falar que ela está conectando com o seu lado espiritual. Conectar com o mundo espiritual é uma coisa, gente. Você conecta no mundo espiritual através dos demônios também, ué. Você conecta o mundo espiritual através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, e você conecta o mundo espiritual das trevas com os demônios também. E aí, gente, contra frutos não há argumentos. Como que a gente vai saber se aquela pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo? São os frutos. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz. Não, aí a pessoa só vive na guerra. Só confusão. Você vê que assim, amor não tem nada. Então, eu tô falando isso para nós cristãos também, tá? Tô só falando assim, porque tô falando aqui agora que, né, que o livro trouxe em relação às outras doutrinas, outras religiões, as outras seitas e tudo mais, pra gente tomar cuidado com a curiosidade de saber, né, do novo aí, né, de acessar o mundo espiritual, né? E a gente tem que tomar cuidado, que isso é estratégia do inimigo também. Então, mas nós cristãos também. Você é cristão, você vai na igreja, cristã,
né? Vai na igreja católica, vai na igreja evangélica, tudo mais. Mas todo cristão precisa de libertação também. Você tem que observar quais os frutos você está gerando. Se você não está gerando os frutos do Espírito, se nós cristãos buscamos viver pelo Espírito e não pela carne, nós temos que buscar gerar frutos do Espírito. Então, quais são os frutos do Espírito? Paz, amor, alegria, bondade. Eu quero pegar eles certinhos aqui para vocês. Mansidão, domínio de si. Então, olha só. Vocês vão ver. Peraí, quem que tá agindo dentro de mim? É o Espírito Santo ou não? Frutos do Espírito Santo. Amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Lá em Gálatas 5, tá? Que vocês vão achar. Gálatas 5, 22, 23. E lá em Gálatas, Paulo vai falando dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. Então é através dos frutos que a gente vai saber quem que está agindo por trás de nós. Se é o Espírito Santo ou se é algum espírito maligno. Então, se o fruto do Espírito é paciência e eu tô zero paciência, existe o espírito maligno, espírito da impaciência está agindo em mim. Precisa de libertação. Tem que buscar libertação, tem que repreender espírito da impaciência, espírito da falta de paciência. Sai em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo, ele vai gerar em você o quê? Paciência. Olha o que o Espírito Santo faz. Os frutos do Espírito Santo. Alegria. Então, se uma pessoa ela tá muito triste, se você não vê alegria naquela pessoa, existe um espírito de tristeza atuando ali, que tem que ser repreendido, precisa de libertação. Amor. O fruto do Espírito Santo é amor. Você vê uma pessoa que odeia as coisas, a pessoa ela não anda pelo amor, ela só anda no ódio, na raiva, no ódio. Tem espíritos malignos agindo ali. Precisa de libertação. Tem que repreender. E buscar o Espírito Santo para ser gerado o espírito do amor. Para tirar esse ódio do coração. O espírito do ódio do coração. Paz. O fruto do Espírito Santo é paz. Se você vê uma pessoa que só vive na guerra, tumultuada, confusão, espírito de confusão, espírito de tumulto, tem que repreender, precisa de libertação. Porque quando a pessoa ela está sendo guiada pelo Espírito Santo, você consegue ver paz. E essa paz está atrelada com a mansidão e o domínio próprio. Mansidão e domínio próprio. Você vê aquela pessoa que ela não tem paciência com nada. Aí você vê, olha aqui, ó, paciência, paz, mansidão, domínio próprio. Olha, gente, nós seres humanos somos igual um animal que precisa ser adestrado. E o nosso adestrador é o Espírito Santo. É como um cavalo, nós somos como um cavalo selvagem. Nós seres humanos, nós somos cavalos selvagens que precisam ser adestrados. E o nosso adestrador é o Espírito Santo. Aquele que nos revela a verdade. Ele que nos mostra o que é certo e o que é errado. Ele que nos mostra o que é o pecado, o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. De uma forma geral, a Trindade, que é um Deus só. O Pai, Filho e Espírito Santo. São nossos adestradores, né? Então, a pessoa ela não tem paciência nenhuma. Ela quer voar no pescoço de todo mundo. Você conhece alguém assim? Que o mosquito passou já está estressado. Não tem domínio nenhum de si. Quer voar, quer bater, quer matar. Já ouviu
ouvido ficaram perto de alguém que só resolve batendo e matando? Povo assim, é o Espírito Santo que está agindo ali? O mansidão, olha, sabe aquele respira 10 vezes? Conta até 10 antes de responder? Conta até 10 antes de tomar uma decisão. Mansidão. Não, uma pessoa? Mansidão. É fruto do Espírito. Se você não buscar o Espírito Santo, vai ser difícil. Você ser manso, você ser humilde, você ter domínio de si mesmo. É por isso que a pessoa que mata, a pessoa que rouba, a pessoa que faz mal para o outro, ela não tem domínio nenhum de si. Quem está dominando é Satanás. Quem está dominando é os espíritos malignos. É por isso que nós temos que afastar do nossos instintos. Na minha Bíblia fala instintos egoístas, que são os frutos da carne, nos aproximar do Espírito Santo para gerarmos frutos do Espírito. Bondade, fidelidade. Fidelidade é um fruto também do Espírito. Então você vê uma pessoa que não é fiel, que seja num relacionamento de marido e mulher, que seja num relacionamento de amizade, que seja em qualquer relacionamento. A infidelidade não é algo do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é fidelidade. Então, o que o inimigo ele faz? Ele te traz para não ser fiel. São espíritos malignos que te faz não ser fiel. Porque se nós estamos andando com o Espírito Santo, sendo guiado por eles, nós seremos fiéis. Primeira coisa, fiel a Deus. E nos nossos relacionamentos. Ok? Bondade. Uma pessoa que é boa. Você vê aquela pessoa que é mal? Uma pessoa que é mal, que tem uma maldade no coração? São espíritos malignos que estão agindo. Precisa de libertação. Porque o fruto do Espírito Santo é bondade. Não é maldade. Não sei nem por que eu comecei a falar disso. Mas foi bom, que aí eu falei dos frutos do Espírito. Porque nós temos que ficar atento àquilo que é dos espíritos maus, malignos, e o que é do Espírito Santo. Ah, tá, lembrei porque eu comecei a falar. Porque estão pessoas que saem da igreja de Cristo, saem da igreja cristã, vai para outras seitas, vai para outros lugares, falam que estão se espiritualizando, mas os frutos que aquela pessoa dá não são os frutos do Espírito Santo. A pessoa não tem domínio nenhum dela. A pessoa não é fiel. A pessoa não tem domínio de si. Ela não é mansa. A pessoa só vive em guerra, não vive em paz. A pessoa vive mais triste do que alegre. A pessoa não tem paciência nenhuma. Uai, que Deus é esse que você está servindo? Que espiritualidade é essa que você está buscando? Que os frutos é tudo ao contrário do que fala na palavra de Deus. Que são frutos do Espírito Santo. Então você sabe que quem está agindo ali tem alguma coisa errada. Ué. Gente, nós temos que ficar atentos a isso. Veja os frutos que essa pessoa está dando. E o terceiro campo de batalha, tem mais 10 minutinhos com vocês pra gente encerrar. O terceiro campo de batalha, nós falamos agora o campo de batalha que é a igreja. Então, o terceiro campo de batalha, o primeiro o indivíduo, o segundo a igreja, e o terceiro campo de batalha é a sociedade. O terceiro campo de batalha é aquele que é travado na sociedade. A maldade de Satanás se infiltra por agentes humanos e pelas diversas instituições sociais. Por detrás das causas de miséria, guerra, corrupção, imoralidade, expansão de drogas, também está também a influência perniciosa de Satanás. Então, por trás da miséria, da guerra, da corrupção, da imoralidade, expansão das drogas, tudo isso é influência de Satanás,
que existe o quê? A guerra no campo de batalha espiritual, uma batalha espiritual na sociedade. Isso é, gente, tudo é espiritual. O mundo espiritual, ele é muito real. Então, tudo isso que a gente vê são seres humanos que eram para ser filhos de Deus, mas eles são filhos das trevas. Eles são usados por Satanás. Como que Satanás atua também? Usando as pessoas. Miséria, guerra, corrupção, imoralidade sexual, drogas, tudo isso é influência perniciosa de Satanás. Não se trata de tirar a responsabilidade do homem, mas ter presente a perigosa estratégia de destruição do inimigo contra a obra de Deus. Ou seja, Cleise falou, Kezinha, quando você convive com esse tipo de pessoa, o que fazer? Principalmente quando a pessoa não mostra interesse em querer mudar. Amiga, só o Espírito Santo de Deus para convencer. Ore por ela. Não desista, não tira ela das suas orações. Intensifique suas orações por ela. Primeiro, o querer mudar, nós não vamos mudar ninguém. Essa pessoa que convive com você, ela vai começar a mudar vendo a sua mudança. Então você tem que mudar. Eu sei que você já mudou muito, que você já deu o seu testemunho. À medida que você vai mudando, a pessoa que está à sua volta, ela vai começar a observar o seu testemunho. O seu testemunho, você acha que a pessoa não está te observando, mas ela está. Então mantenha uma vida em retidão, mantenha sua conversão, gere frutos do Espírito Santo na sua vida. Se aquela pessoa, eu acho que é disso que você está falando, né? Então se aquela pessoa é impaciente com você, seja paciente com ela. Se aquela pessoa só tem ódio no coração, dê amor para ela. Como que a gente confronta o mal? Como que a gente confronta o inimigo? Primeiro com a palavra de Deus. A gente confronta o inimigo com a palavra de Deus. Então, comece a orar. Sempre que essa pessoa falar algo negativo pra você, sempre que essa pessoa te confrontar qualquer coisa, por isso que nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia. Porque aí você vai... Não é a Cleise que tá falando. Você vai falar com a pessoa, na palavra de Deus, fala isso, isso e isso. Entendeu? Nós temos que ser amigos íntimos da palavra de Deus, porque a gente confronta o inimigo com a palavra de Deus. E dê frutos do Espírito para aquela pessoa. Se aquela pessoa é infiel, dê fidelidade a ela. Se aquela pessoa tem ódio no coração, dê amor a ela. Se aquela pessoa é agressiva, leva mansidão para ela. Se aquela pessoa é triste, leva alegria para ela. Então decorem, vocês precisam decorar os frutos do Espírito para saber se vocês estão gerando o fruto do Espírito e para saber se as pessoas que estão na sua volta estão gerando frutos do Espírito, para você saber aonde o espírito maligno está agindo naquela pessoa. Porque através dos frutos você vai saber qual espírito que está agindo ali. Opa, naquela área daquela pessoa ali está faltando um mover do Espírito Santo. Não desista, como a Lorena falou, não desista, seja perseverante, continue em oração, porque quem vai convencer e converter na mudança é o Espírito Santo. Mas você pode gerar uma atmosfera, gerar um ambiente de mudança para essa pessoa. Pede ao Espírito Santo estratégia para lidar com essa pessoa. E ele vai te dar. Eu tenho certeza. Tá? Tenho certeza. É isso aí. Não desiste. Fica firme, seja perseverante. Mas uma das coisas que você não pode deixar é de orar. E nas suas orações coloca que a pessoa tal tenha uma experiência profunda com o Espírito Santo. E continue firme no seu testemunho. Porque o nosso testemunho vai gerar mudança nas pessoas à nossa volta. Ok? Então, o campo de batalha é a sociedade. Não é tirar a responsabilidade do homem. Porque tem a nossa parte humana que já tende para o mal. Nós temos nossa parte humana que já tende para o mal. Então, muita coisa é responsabilidade e decisões do homem. Mas a gente não pode negar que o homem também, por causa dessa tendência pecaminosa, a gente dá muito acesso ao inimigo a entrar e
nos fazer agir de forma maligna. A batalha espiritual não é travada somente contra pessoas individuais. O plano do diabo tem como objetivo influenciar indivíduos que atuam nos diversos níveis da sociedade. Ele, em nome da liberdade, leva a contestação dos valores cristãos, tentando apresentá-los como ultrapassados. Então, quando você vê grupo de pessoas, ativismo, falando que tal coisa não é pecado, tal coisa não é pecado. Então, é estratégia de Satanás levantar as pessoas para contestar os valores cristãos. Então, o inimigo, o que ele faz? Ele levanta as pessoas para distorcer o que a palavra de Deus já falou. Entendeu? Isso é uma estratégia maligna também. Por outro lado, afrouxa as consciências para que percam a noção de verdade e mentira, honestidade e desonestidade. Então, o inimigo ele usa a influência para contestar os valores cristãos. Pra que casar? Precisa casar, mas não, é só juntar. O que tem? Não precisa de casar. É só juntar. Casado com... Como é que é? Amigado com fé, casado é. Pronto. Brecha aberta para Satanás destruir seu relacionamento. Então, ele começa a colocar esses flashes assim, ó, de que fala que os princípios e valores cristãos estão ultrapassados. Estratégia de Satanás na sociedade. E aí, ele começa a fazer com que as pessoas perdem a noção do que é verdade e do que é mentira. Do que é ser honesto, do que é desonestidade e do que é honestidade. Lorena falou, a estratégia de Satanás está tão descarada que até no BBB já vemos possessão. Para que isso seja normal. Não, ele vai usar. Ele vai usar. Ele usa, gente, tudo que você imaginar. Ele usa as pessoas, destruindo-as em todos os sentidos, com a finalidade de desestruturar a sociedade e afastá-las dos valores de Deus. Então, ele usa estratégias para destruir a pessoa através do vício, álcool, droga, imoralidade sexual. A pessoa perde o valor do corpo dela. Ela não sabe. Corpo, um templo do Espírito Santo. Que mané? O que é isso? As pessoas nem sabem o que é isso. O inimigo faz as pessoas nem saber o que é isso. E elas usam o corpo dela, elas fazem o que elas quiserem. Não precisa. Entendeu? E aí o que ele faz? Ele coloca uma venda espiritual. Por que eu falo que hoje o Senhor me levantou como uma libertadora? Né? Que eu vi claro isso. Que é trazer, isso que eu tô fazendo aqui é trazendo libertação através do conhecimento, através da verdade. Porque um pregador do evangelho, ele tem a missão de anunciar o evangelho, de denunciar aquilo que não vai ao encontro do evangelho. Aquilo que vai contra o evangelho tem que ser denunciado. Então não é, infelizmente, não é só pregar a salvação, o amor de Jesus, o Jesus maravilhoso que nós temos. Sim, eu tenho que pregar o Jesus maravilhoso que nós temos, o que salva, o que liberta. Esse é o foco, porque as pessoas têm que conhecer o Jesus. Só que nós também temos a função de denunciar o mal, né? Todos nós. E de levar o evangelho. Faz parte de levar o evangelho, ele apresenta Jesus e denuncia o mal. E Satanás, ele coloca uma venda na gente. Ele coloca uma venda nos filhos de Deus. E fazem eles ser filhos das trevas. Então, Satanás faz uma marionete, daqueles filhos que estão nas trevas,
Eles são marionetes de Satanás aqui na Terra. Fazem o que Satanás quer. Como que Satanás influencia? Através dos demônios, dos espíritos malignos. Porque Satanás não consegue, ele não é onipotente, onipresente, onisciente. Ele não está em todos os lugares. Ele não sabe de tudo, porque a patente dele é de anjo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Deus está em todos os lugares, mesmo enviando seus anjos. Então, Satanás e seus demônios. Por isso que ele manda os demônios. Por isso que ele manda os demônios dele. Por quê? Ele não consegue estar em todo lugar o tempo todo. Entendeu? Por isso que é Satanás e seus demônios. Quem são os demônios? Os anjos que caíram junto com ele. Os anjos que caíram junto com Satanás. Né? Então, ele não age sozinho. Então, nesse sentido, o diabo pode se servir de pessoas bem intencionadas, todavia carentes de uma experiência de Deus, para alcançar seus objetivos. Então, existem pessoas bem intencionadas, pessoas boas, mas elas estão carentes da presença de Deus e elas acabam indo para um lugar que, infelizmente, elas não vão achar o Espírito Santo. Essas pessoas nem sempre têm consciência de estar lutando contra Deus. Tem gente que acha que está trabalhando para Deus, mas está trabalhando para Satanás. Tá? É contra Deus. Vê os frutos dessa pessoa, gente. Na maioria dos casos, sempre imaginam estar buscando o bem da humanidade. Então tem muita gente que está buscando o bem da humanidade. O bem da humanidade, o bem da sociedade. O orgulho. Gente, Lúcifer caiu por causa de orgulho. E a pessoa vai e inventa o orgulho gay. Diabólico. O discípulo de Cristo precisa estar sempre atento para que o espírito do mundo não afaste do Senhor. O que é o espírito do mundo? É o espírito maligno. Então, nós que somos discípulos de Cristo, nós temos que estar atento para que o espírito desse mundo não nos afaste do Senhor Jesus. Toda a atenção se faz necessária, pois o inimigo não dá trégua. Thaís, Josi, bom dia. Lá em 1 João 5,18 fala o seguinte: sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca mais, mas o gerado por Deus o aguarda, e o maligno não tem como acompanhá-lo. Então nós precisamos nascer de Deus, nós precisamos nascer do Espírito e permanecer em Deus, para que o maligno não tenha poder sobre nós. Agora tem um testemunho da mentira de Satanás. Mas eu não vou ler, não vai dar tempo de eu ler para vocês aqui hoje, não. Eu vou tirar foto das páginas desse testemunho e vou mandar lá no grupo do Telegram. Entrem no meu grupo do Telegram, tá? Tem o link aqui na bio. Entrem no meu grupo do Telegram, que eu sempre estou mandando informações lá, tanto das nossas lives, como dos outros movimentos, igual a gente teve a corrida. Gente, deixa eu falar com vocês antes de eu encerrar da nossa imersão. Ai, gente, nossa, eu já tô ansiosa, mas o ansiosa bem. Tô tentando achar um trem pra eu marcar a página aqui pra não perder. Ó, vou mandar foto de um testemunho da mentira de Satanás. Que é um testemunho desse padre aqui, desse livro, tá? Vou mandar foto pra vocês no grupo do Telegram. Tem o link aqui na minha bio, vocês entram lá, tá? Pra vocês lerem o testemunho. O que acontece? Dia 12, 13 e 14, nós vamos ter uma imersão de mulheres. Em abril, tá? 12, 13 e 14 de abril. Vamos ter uma imersão de mulheres. Então, literalmente uma imersão. Nós vamos imergir 3 dias imersas. Só nós, mulheres. Com foco de restaurar nossa espiritualidade através do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, ativando o nosso DNA espiritual,
nós vamos ativar a nossa feminilidade. Porque nós, mulheres, temos que ativar o nosso feminino. O mundo de hoje, ele veio trocar muito o lugar. Muitas mulheres com energia masculina muito alta. Gente, sem contar de como o inimigo está agindo e destruindo os relacionamentos. Eu abri o formulário de inscrição, vocês vão preencher o formulário pra gente selecionar as mulheres que vão estar com a gente. Então, você precisa preencher o formulário, tá? Então, vai ser 3 dias em uma pousada no interior aqui de Minas Gerais, tá? Vai ser incrível. Lá um lugarzinho tão gostoso. Um pedacinho do céu mesmo. E assim, vai ser um tempo de recomeçar, de reconectar. Por que eu tô vendo tanto que o inimigo quer destruir os relacionamentos? E por que o nosso foco é família, gente? Família são mais fortes que nações. Só que nós vamos ter que sustentar a espiritualidade dessas mulheres, para elas conseguirem ser o Espírito Santo dentro da casa. Eu abri o formulário de inscrição para a seleção e dentro do formulário eu coloquei uma pergunta. Me conta um pouco de você e da sua história. Gente, 7 mulheres já preencheram o formulário. Dessas 7, 3 me contou uma história. Que o casamento tá destruído. Que o marido saiu de casa. A outra que tá em depressão profunda. A outra... Gente, eu falei, não, Jesus. Nós temos que dar um basta nisso. Nós temos que dar um basta nisso, Senhor. Meu Deus. O tanto que essas mulheres estão destruídas por causa dessas armadilhas de Satanás. Nós precisamos buscar um espírito forte para confrontar essa batalha espiritual aqui na terra. Nós vamos restaurar o feminino. Por isso que é belas e próspera. O belas não é só da beleza externa. É claro que nós temos que buscar cuidar de nós mesmas, confundir o inimigo, né? Andar belas para confundir o inimigo. Mas o belas vem da beleza interior. Porque nós mulheres somos as mais belas da criação. Então nós vamos resgatar essa beleza interna, que é conectar com o nosso feminino. Gente, sabe por quê? Porque se você não resgatar o seu feminino, se não, você não ativar o seu DNA espiritual, vai ficar difícil de prosperar. Belas e prósperas. Não tem como, gente, a gente prosperar doente. Então qual que é o nosso foco? Buscar a nossa cura. Cura física, emocional e espiritual. Nós precisamos ser curadas na alma, no espírito e no físico. Porque senão vai ficar difícil a gente prosperar. E a mulher, se ela não reconectar com o seu feminino e se ela não conectar com o seu materno, que gera, que nutre. Se você não liberar o perdão para sua mãe, nós vamos falar de várias coisas lá. O que esse materno está ligado com a nossa energia feminina, que está ligado com a nossa essência. Nós temos que restaurar a essência feminina que existe dentro de nós para resgatar essa espiritualidade, que é buscar a nossa identidade e a nossa essência, para nos fortalecer e fortalecer a nossa casa, o nosso relacionamento. Sabe, teve mulher lá que preencheu, teve uma pessoa nova, a pessoa nova preencheu o formulário, que está em depressão profunda. E aí eu falo, gente, o espírito de depressão, espírito de ansiedade precisa ser repreendido, tudo isso precisa de libertação. Senão a vida de vocês, gente, tudo que faz a vida travar, tudo que faz a sua vida travar, é maligno. Tudo que te tira da rota de Deus
é maligno. Tudo que te afasta de Jesus é maligno. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer matar, roubar e destruir a nossa vida. Ele quer roubar a sua paz, ele quer roubar seu casamento. Ele quer roubar porque ele tem raiva de nós, porque nós somos imagem e semelhança de Deus e ele não. E como que nós vamos entrar nessa guerra? Nós estamos estudando aqui, ó, batalha espiritual, como que ele, quais são os campos de batalha no indivíduo, na sociedade, na igreja. Dentro do indivíduo, nós vemos que nós temos o corpo, alma e espírito, por isso que tem que estar alinhado, nós somos seres tricotômicos. E se a gente não fortalecer, se a gente não tiver um espírito forte, porque um espírito forte é que sustenta a alma e o corpo, e que vai fazer você confrontar o inimigo. Quantas pessoas com a espiritualidade lá embaixo e não conseguem ter força para lutar e para enfrentar o inimigo? Vocês vão sair desse buraco. Vocês vão sair desse buraco. E o Senhor moveu o meu coração para poder fazer isso. Porque o que eu vivia em Angra, a pontinha de um buraco que eu estava lá, o Senhor usou aquele lugar, aquela atmosfera, um ambiente seguro, para poder zerar tudo aquilo que estava me impedindo de explodir. Vamos dizer assim, de prosperar. Então nós precisamos dessa atmosfera, desse ambiente seguro, aonde uma confia na outra. Além do desfrute, porque estar num ambiente de natureza, a gente vai conectar. Qual o melhor lugar? Um dos melhores lugares para a gente conectar com Deus, claro, dentro da igreja, né? Mas onde 1 ou 2 ou 3 estiverem, ele vai estar lá. E ele já vai estar com Jesus. Eu já estou em oração para essa imersão acontecer. E quando eu vivi lá em Angra, aqueles 3 dias, e eu falei assim, eu preciso levar isso para outras mulheres. Eu preciso levar isso para outras mulheres. Então, eu vou deixar de novo o link aqui nos meus stories para vocês preencherem o formulário de seleção pra gente selecionar quem vai com a gente pro... São vagas limitadas, tá, gente? São vagas limitadas, eu tenho que conferir na pousada quantas pessoas que cabem lá. Nós já temos quase 10 inscrições. Tinha 7 ou 8 inscrições, não sei. Então, são vagas limitadas, não tem como não, todo mundo não. Mas eu tô feliz dessas mulheres que preencheram o formulário, sabe? Porque já começou, o processo delas de libertação já começou ali. Porque na hora que elas escreveram o que elas estão passando e sentindo, já começou a sair. Só delas preencheram o formulário. O processo de cura já começou. E vai ser incrível, vai ser sobrenatural. E é claro que a gente vai divertir, a gente vai desfrutar. Ai, vai ser lindo. Nós vamos fazer caminhadas, tá? Nós vamos exercitar alma, corpo e espírito. Ai, eu não posso contar tudo não, gente. Ai, vontade de contar tudo, mas eu não posso. A loja está sendo preparado, amém. Nós vamos conhecer umas cachoeiras lá maravilhosas. Não posso contar. Cala a boca, porque... Não posso contar. Só sei de uma coisa. Estejam. Tá bom? Olha, deixa eu ir embora, gente. Beijo. Que eu tenho que abrir o salão. Tchauzinho pra vocês. Ló. Urgente, precisamos marcar nossa reunião mais cedo, mais tarde. Porque... tem algumas coisas para você me ajudar, tá bom? Gente, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia, um dia abençoado. Entrem no meu grupo do Telegram, que eu vou mandar foto do livro, da parte do testemunho para vocês lerem, tá? E vou postar aqui nos stories de novo o formulário da imersão, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.